Muito bem, gente, show de bola. Vamos prosseguir com o nosso edital. E o tema agora é separação silábica, não é? Um tema que, claro, não é toda banca que pede, mas você verifica no seu edital se está lá separação silábica, e se estiver, a probabilidade é grande. Quando as bancas, né, inserem estes assuntos em provas, a tendência é que surjam, né? Então, assim, há bancas que nem citam, quer dizer, já dão a entender que tem uma formação, uma tradição diferente da tradição de outras organizadoras. Então, organizador que pede encontro vocal, encontro consonantal, separação silábica, normalmente aquela prova elaborada por um professor bem escolar. Então, a tendência é que apareça mesmo esse tipo de questão. Então, fique bem atento às nossas dicas aqui, tá legal? Uma videoaula teórica, então é importante que você acompanhe bem o raciocínio, tá certo? É um jogo de memorização, é um jogo de intuição às vezes também. É bom até dizer isso, que parte da separação silábica a gente usa a nossa intuição. E ela não é desprezível não, mas eu não posso ficar só na intuição. Esse é o detalhe, né? A gente tem que dividir as coisas agora. E como assim? Como é que seria essa história da intuição e da não intuição? Vamos pensar na intuição no primeiro momento, que é o que salta aos olhos de maneira imediata. Eu costumo dizer que separar as sílabas é como se você tivesse... Imagine que isso fosse a boca, né? A sua boca. Então, quando você pronuncia uma sílaba, você tende a executar um movimento articulatório. Então, cada sílaba que você pronuncia, não é letra, é sílaba, você executa um movimento articulatório. E isso, quando você abre a boca, quando você fecha a boca, quando você fecha a boca quase que completamente, quando você abre bastante a boca, então quando você faz assim, entendeu? Quando você abre as laterais para pronunciar melhor a palavra, a sílaba, então, todo movimento articulatório que envolve maxilar, né? O maxilar se movimenta, a língua, o órgão que fica lá dentro fazendo isso, aquilo e isso. E, claro, a respiração também, que é muito importante nessas horas. Então, quando a gente fala em separação silábica, a gente fala em três atitudes bem físicas mesmo, né? São atitudes físicas. A movimentação da articulação, a língua e a respiração. Pessoas com dificuldade de respirar têm dificuldade de falar, né? Já notaram isso. Pessoas que, por um acaso, sofram um acidente e não possam mover o maxilar, como é que eu vou falar se eu não posso mover o maxilar? Não tenho como falar. Olha só. E, claro, pessoas com... Você está, às vezes, cortou a língua, por exemplo. Você vai falar e toca ali, dói uma afta que você tem ali, você já altera o jeito de falar. Ou seja, essas três atitudes, elas fazem com que você pronuncie corretamente as sílabas. Então, intuitivamente, você vai dizer o seguinte: abriu a boca, fechou a boca, totalmente, ou quase que totalmente, qualquer coisinha que aconteça, isso quer dizer uma sílaba. Isso é a intuição. Então, quando eu digo a palavra sapato, se você já observou bem aqui, sapato, são 3 sílabas. Claro que você pode usar a outra estratégia, que é uma estratégia técnica. Sair da intuição. Ali, segundo sabemos, onde há vogal, se eu tenho 3 vogais numa palavra, se eu tenho 3 sílabas. Ótima, boa lembrança nessa hora. Sapato, perfeito. Certo? Acontece que existem algumas regrinhas que aí eu tenho que prepará-los, para que, se a banca perguntar, ela vai querer enganar vocês. Então, é o que vamos ver agora. Fechou? Desce comigo. Vamos usar a intuição e também, claro, a técnica. Primeiro passo, como vocês estão vendo. Regra geral: na escrita não se separam letras representativas da mesma sílaba. Né? Então, essa é a regra básica, né? Regra geral, que diz aquela história que a gente comentava há pouco, né? Cada vogal traz uma sílaba. Então, vamos colocar a palavra sapato. Tá aqui. Beleza? Muito bem. Então, vamos às regras específicas, né?
As regras específicas dizem: não se separam letras que representam ditongos. Opa. E é aqui que mora aquele cuidado que a gente tem que ter, né? Ó, o ditongo será interpretado como se fosse uma estrutura fônica só. Então, é importante fazer essa observação. Eu tenho medo de que você pense assim, que você pense automaticamente. Eli, se eu tenho três vogais, eu tenho 3 sílabas. Se eu tenho 1, 2, 3 vogais, eu tenho 3. Então, é caule. Não, caule. Tá bom? Tá bom? Então, o primeiro alerta que eu quero dar é exatamente este. Então, há quem dê essa vacilada aqui, entendeu? Que pensa que seja treino. Então, há candidatos que levam a ferro e fogo a história de que cada sílaba representa, cada vogal representa uma sílaba e desconsidera a presença dos ditongos. Por favor, não entre nesta, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, ditongo, caule, treino, 2 sílabas, ânsia, 2 sílabas, gai, ola, 3 sílabas, desmaiado, aí aqui nós temos 4, e assim por diante, tá bom? Então, ditongos, pelo amor de Deus, ditongos, eles irão compor uma mesma sílaba, não separam as letras que representam ditongos, por favor, tá bom? Muito bem, na sequência, não se separam letras que representam tritongos. Se o discurso valeu para ditongo, valerá para tritongo. Então eu tenho saguão, eu tenho averiguou, eu não vou dizer saguão, E aí mais uma vez eu volto a pedir a você reflexão em torno daquela regra geral que diz que a quantidade de sílabas de uma palavra quer dizer a quantidade exata, perdão, a quantidade de vogais de uma palavra quer dizer a quantidade exata de sílabas. Se isso fosse verdade, a palavra saguão teria 1, 2, 3, 4 sílabas. E é impossível pensar em 4 sílabas aqui. Na verdade, nós temos 4 vogais e 2 sílabas apenas. Tá certo? Muito cuidado, muito cuidado. O que você poderia usar aqui como estratégia seria combinar as informações, né? Professor, mas quando eu tenho um tritongo, aí a gente está aprofundando a regra. Quando eu tenho um tritongo, eu não tenho uma vogal, uma semivogal, uma vogal e uma semivogal? Justo. Aqui moraria, digamos assim, um entendimento muito legal. Olha só. Você consideraria como vogal apenas o A, este A aqui é uma vogal, e este aqui nasal. Então nós temos, em termos não visuais, 2 vogais apenas. Ó. Uma vogal, 2 vogais, porque U e O são semivogais. Perfeito. Essa é uma maneira de entender. O mesmo raciocínio a gente levaria para cá. Ó. Eu tenho caule, eu tenho uma vogal e uma semivogal. Então eu tenho só 2 vogais, portanto 2 sílabas apenas. Tá certo? Então eu gosto de fazer essa ponderação porque há candidato que raciocina no automático direto, entendeu? Há candidato que diz 3 sílabas, 3 letras, 3 sílabas, 3 vogais, 3 sílabas, 10 vogais, 10 sílabas. E aí ele desembesta de uma maneira que a gente não quer. Tá bom? Muito cuidado, então. Então, a observação, então, a resposta estaria aqui, ó. Eu tenho uma vogal, tá aqui uma vogal, 2 vogais, tá aqui 3 vogais, e aqui 4 vogais, 4 sílabas, né? E assim vale com as demais palavras. Fechou? Muito bem, show de bola. C. Não se separam letras que representam os dígrafos. CH, isso aqui eu conheço, é verdade, né? Esses dígrafos aqui são os dígrafos consonantais, vocês se lembram deles, né? Então vamos aqui, ó, fachada, né? E se você observar, ó, fachada, caranguejo, queijo, o QU, né, que é um K, queijo, ninho e assim por diante. Deu para perceber? Ele fácil, a meu ver, tranquilo, fácil, sem estresse. Vamos dar uma prosseguida aqui. Olha só. O próximo caso diz assim: não se separam letras que representam encontros consonantais inseparáveis. Que diabo é isso? Vem cá comigo. Alguns
algumas consoantes são consideradas, né, são pensadas como consoantes que não se possam separar. Adianto que há quem divirja, mas vamos tentar pensar aqui de modo que não haja nenhuma crise, tá certo? Então, se os encontros consonantais forem inseparáveis, se eles são inseparáveis, não há como separá-los, obviamente, né? Mas alguns podem trair a nossa percepção. É o que vamos ver agora. Vamos sumir? 1, 2 e já sumi. Olha só. É claro que você jamais quereria separar o C do L, né? Isso é fácil. Reclamar, né? Mas eu teria medo de você pensar assim, será que é gnomo? Ó, na verdade, esse encontro aqui, que isso aqui é um encontro consonantal, né? Gn, a gente pronuncia isso, né? Gnomo, gnomo, quer dizer, não é gnomo. E aí, olha, gente, eu não me assustaria se lá a banca colocasse assim, ó, gnomo. Não me espantaria, claro, a gente sabe que está errado. Mas a banca poderia colocar no item A, marque das opções a seguir aquela em que há palavras separadas de maneira correta. E coloca gnomo, gnomo, isso mesmo. Tá certo, gnomo, beleza, mas não é assim, é gn. Então isso aqui é um encontro de consoantes, tá bom? Então, gnomo. O mesmo vale para mnemônico, né? Ele poderia colocar aí colocar tudo certinho lá, mnemônico, e cometer o erro de ortografia aqui para você, naturalmente, ser induzido ao erro, não é? Tá aqui o mnemônico, aí a gente vai, ó, junta tudo, tá certo? Isso aqui é um som só, mnemônico. E aí, mais uma vez, nesta hora, aquela informação que a gente dizia, aquela informação que tem que ser usada de maneira correta, a história das vogais, a quantidade de vogais repercute, reflete, implica a quantidade de sílabas. Então é interessante a gente notar aqui, ó, 1 vogal, 2 vogais, 3 vogais, 4 vogais. Quer dizer, por mais que você fosse levado pela intuição a dizer que mnemônico são 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, mas não são 5 sílabas. Mnemônico serão 4. Mnemônico. Use como base a história da vogal. Ó. Certo? A história da vogal. Olha o O aqui do gnomo. Tá certo? Pneu. Aí assim, ali o pneu. Bom, pera ainda. Pneumonia. Você sabe que pneu tem uma semivogal e uma vogal. Né? Então, esse aqui é um ditongo, pelo amor de Deus. E tudo vai compor uma única sílaba. Monia. No caso, pneumonia, houve uma separação aqui, isso aqui é um hiato, como vocês estão vendo, esse hiato, não acentuado, obviamente. Pseu, ó, mais uma vez um ditonguinho aqui, não são 2 vogais, é uma vogal, uma semivogal, pseu, né? Dônimo, psicólogo, bíceps. E aqui, mais uma vez, aquela regra ajuda muito. A presença de uma vogal aqui, ó, não é uma vogal aqui? Então, se é uma vogal, isso tudo vai compor uma única sílaba. Perfeito? E assim por diante. Raciocine bem essa história da vogal conduzir a sílaba. Só tenha, mais uma vez, cuidado, né, para você não pensar no automático e considerar os os tritongos aqui, e considerar que nos ditongos e nos tritongos só irá existir uma vogal. E a outra lá é uma semivogal. Tá bom? Então, se você fizer essa ponderação, a regra de fato é fechada. A regra de fato de que cada vogal representa uma sílaba é uma regra fechada. Vamos lá, item separam-se letras que representam hiatos. Bom, aí a história já é um pouco conhecida, né? Vamos pensar primeiro num hiato não muito convencional, aquele hiato que ocorre com uma mesma sílaba, tipo Saara, né? Então aqui, ó, Saara. Aí um hiato mais convencional, saída, ó, acentuação gráfica, vai, ajude-me aqui, ajude-me.
O I é tônico, antecedido por uma vogal e forma sílaba só, por isso que recebe o acento gráfico, né? Então aqui temos 3 sílabas, saída. Coalho, o queijo coalho, né? Perdão, queijo coalho. Caolho, eu li coalho. Caolho, né? E aí se eu tenho caolho, eu tenho aqui um hiato também, com sílabas iguais, feérico, preencher, tá certo? Preencher. Uma pergunta só para dialogar. Esse E aqui é uma vogal nasal ou uma vogal oral? Preen é nasal, não é, gente? Aqui, ó. Muito bem, muito bem, muito bem. Show de bola. Prosseguindo. Só uma pergunta. Você separou corretamente a palavra preencher. Vocês concordam que na palavra preencher nós podemos considerar 2 encontros consonantais, um em sílaba igual e outro em sílaba separada? Dá ou não dá, ó? N e o C, né? Eles compõem encontro vocálico em sílaba separada, e o CH, como você sabe, é um dígrafo, não é verdade? Muito bem. Duelo de tombo, então não é duelo, é duelo, por se tratar de um hiato, porque os 2 sons têm independência sonora. Isso é muito importante. Muita gente poderia pensar assim, por que não é duelo, né? Por que não é duelo? Ó, vem cá comigo. Rapidinho. O conceito de hiato é um conceito que traz o seguinte, 2 vogais muito fortes. Então não é que eu vou dizer assim que uma vai ser vogal e o outro é semivogal. Não, as 2 são muito fortes. Então quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, aí a gente agrupa. Não é? A gente agrupa, é um ditongo, isso aqui, uma vai se sobrepor à outra. Mas os hiatos não é assim que acontece. Um é forte, o outro é tão forte quanto. Então eles não conseguem se juntar. Então cada uma vai para o seu lado. É que nem Saara. Não tem diferença de som de Saara. Os 2 A são iguais. Certo? É o mesmo que... cadê aqui? Feérico. Entendeu? Então, se eu tenho 2 letras com a mesma força, 2 vogais, aí cada uma pro seu lado, tipo preencher, tipo duelo, cada um, não é uma que é fraca, o é totalmente pronunciado, duelo, são 2 vogais completamente independentes, daí cada uma vai pro seu lado, isso é natural. Fechou? Beleza, vamos ao próximo caso, vamos prosseguir. O próximo caso diz o seguinte: separam-se por tradição as letras dos dígrafos. Aí beleza, né, gente? As letras do RR, do SS, do SC, do SC cedilha, do XC, né? Cuidado aí, tipo, vai lá, guerra, né? Sossego, não vacila aqui, né? Piscina, aí aqui é o cão. Eu digo que a parte mais complicada dos dígrafos consonantais é essa daqui. Não, desculpe. É a do SC. Essa aqui. Essa é a parte mais complicada. Porque assim, SC cedilha, XC são chatos, né? Então, por exemplo, desção, né? Desção. Exceção. Mas aí, mais uma vez, ó, nesta hora, mesmo que você hesite, aquela regra ajuda muito. Cada vogal compõe uma sílaba. Então aqui eu tenho, ó, tá aqui a vogal, tá aqui a vogal, e isso daqui é um ditongo, você sabe, não é uma vogal só nasal, né? Não, semivogal e vogal. Então olha só aqui, ó, eu com certeza vou ter que reunir E, C e são do outro lado. Não é que nem piscina. Então tem uma vogal aqui e uma vogal aqui. Dê seu jeito e arranje 3 sílabas aí. Mesmo para desçam, tá legal? Show de bola. Item G. Separam-se, essa aqui cuidado, ó, presta atenção nessa daqui, essa aqui é complicada de entender. Se a gente não ficar desatento, a gente não a entende. Separam-se os encontros consonantais que não iniciam imediatamente as palavras. Olha só.
separam-se os seguintes. Eli, que encontros consonantais são esses, hein? São esses aqui, ó. Vou usar uma cor diferente aqui. Pronto. Ó, eu estou falando destes encontros aqui, ó. Eles serão, como está dizendo, serão separados se eles não estiverem iniciando palavra. Entendeu? Se eles não iniciarem palavras, eles são separáveis. Tipo que, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. O BD, né? BD é um deles, ó. Tá aqui, ó. BD. Aí no caso, não está iniciando palavra, porque eu tenho B aqui, se fosse abrindo a palavra, aí eles não se separariam. Mas como eles não estão iniciando imediatamente as palavras, então eles separam. Abdômen. Certo? Olha o S aqui, ó. Soluto. Entendeu? Técnico. Olha o D aqui, ó. Mira. Afta. Estou com uma afta. Entendeu? Então, separo em dois blocos. Afta. O oftalmologista, do mesmo jeito, né? Oftal. Rep. Ó. Tio. Eclipse, PS aqui, ó. O Felds, olha aqui, o Felds, uma vogal só conduzindo toda a sílaba. O SP aqui, ó. Pato. O abrupto e assim por diante. Tá legal? É engraçado esse MN aqui, ó. A gente falava há pouco do mnemônico, não sei se vocês se lembram. Ó o mnemônico aqui, a gente não separou, não foi, ó. Mnemônico não separou. Por que a gente não separou? Porque o mnemônico está abrindo, né, iniciando a palavra. Já nesse caso aqui, o MN não estará abrindo a palavra. Entendeu? Ele não estará abrindo a palavra. Tranquilo? Então vamos prosseguir. Ó. Solstício, né, solstício, ritmo, né, etc. Excursão, o X e o C, o P e o T, e aí podemos pensar de outras formas. Controvérsia, inevitável falar dela, né? Há gramáticos que consideram os grupos GN, PS, PT e TM também passíveis de pronúncia numa mesma sílaba. Aí a história do, por exemplo, do gnomo, né? E aí, se a gente voltar um pouquinho lá no gnomo, ó, cadê gnomo? Cadê o gnomo? Cadê o gnomo? Cadê? Aqui, ó. Gnomo. Não separando, né? Não separando. Mas aí a observação aqui diz: há gramáticas que consideram os grupos também passíveis de pronúncia numa mesma sílaba, e isso não estando necessariamente separando palavras. Aqui estará iniciando, né? Não na posição de início de palavra. Então, tipo, por exemplo, né? Ó, digno, né? Haverá gramáticos que dirão assim, que digno é digno, né? Olha o eclipse aqui, ó. Olha só, eclipse. Como é que a gente viu há pouco, hein? Como é que ficou o eclipse? Eclipse. Aí, ó. Tá vendo? Então é possível que haja alguém que divirja, mas essa divergência é uma divergência pequena, uma divergência que não, a gente torce para que não repercuta na sua prova, né? Então, assim, divergências assim a gente torce para que não surjam em prova, e a tendência é que não surjam mesmo. H. O X com valor fonético de KS junta-se à vogal seguinte quando houver. Ele, tipo, fixar. Ó, se houver vogal, ele vai se juntar. Se não, não vai, claro, né? Vai ficar tipo tórax. Vai ficar sem junto da última sílaba, óbvio, né? Mas eu tenho, ó, o X significando KS, fixar, tóxico, oxi, não oxigênio. Então, não serão 3 sílabas, mas 4, né? Então, o KS, sabendo que tem uma vogal adiante, ele naturalmente se abraçará com a vogal adiante. E as duas últimas regras interessantes. Veja, essa sequência agora ela é interessante. Há gramáticas que vacilam aqui, que não dão essa dica. Vamos lá, vamos dar essa dica aqui, ó.
Não se separa a última consoante dos prefixos bis, dis, sub, cis, trans, ex, inter. Olha só. Não separa, por exemplo, bis, neto. Né? Neto duas vezes, né? Discordância. Sublinhar. Transportar. No caso aqui, não separa a última consoante dos prefixos, né? Então a última eu acabei tendo que separar aqui, é inevitável, não dá para colocar inter. Então a última consoante não caiu fora, ficou junto, né? Ó, o que importa é a última consoante, cuidado, eu separei, eu quebrei o prefixo, porque eu tenho que quebrar, é um prefixo muito longo, mas a última consoante, ela continua aqui junto, ó. Inter, ela não foi para a terceira sílaba. Internacional, super, homem, olha só, de novo a última consoante ficou aqui, né? Exceção e cisplatino, etc, né? Beleza. Agora, a questão é que essa regra ela sofre uma virada quando acontece isso daqui, ó. Separa-se a última consoante, só a última consoante dos prefixos, que vimos agora, bis, dis, etc., quando seguida de vogal. Aí, ó, quando seguida de vogal, vai ter que separar. Ó. Por exemplo, ó, des, sabemos que é um prefixo, mas desatento, eu tive que pegar a última consoante e ceder a sílaba subsequente. Eu não fiz a mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, foi desatento, né? Ó. Se eu tivesse dito desconectado, ficaria desconectado. Então, como tem uma consoante, ficou tudo junto, mas se tem vogal, vai para o outro lado. A última se dirige, a última vogal, consoante, ela vai se abraçar com a próxima sílaba. Tipo, inter. Lembra do internacional? O inter, o R ficava a pouco. Tá aqui, ó, cadê? Inter, o R ficava na segunda sílaba, mas agora o R vai para a terceira sílaba, veja. Interurbano. Lembra do trans? Cadê? Transportar. Olha o transatlântico aqui, ó. Transatlântico. Vocês estão vendo? Então vocês poderiam hesitar, por exemplo, eles poderiam colocar no item A transportar, e você visse trans e achasse corretamente, e aqui transatlântico dissesse que estava errado. Não, tá certo. Transatlântico. E assim com os outros, ó. Subentendido. Se tem vogal, a última consoante se abraça com a vogal. Subestimar. Bisavó. Dizenteria. Certo? E assim por diante. Tá bom? Interestadual, super, e aí, como vocês estão vendo os demais, ó, olha o R aqui se abraçando na terceira sílaba, o R se abraçando com a terceira sílaba, super, não é? E assim com as demais. Eu acho que aqui tá bem dito, né? Vamos nessa, gente. Vamos aqui. Vem cá, vamos fechar. Viu como é que é o esquema? A intuição é bem-vinda, mas você tem que seguir alguns parâmetros, são regrinhas, né, miudinhas, e enfim, torcer para que a que apareça lá seja do tamanho do seu entendimento e fique tudo show de bola. Beleza? Gente, valeu, um abraço e até a próxima.